Creepypasta, a origem macabra de Steven Universo. Há muito tempo, antes do mundo conhecer a alegria e as aventuras de Steven e suas gemas de cristal, existia um pequeno estúdio de animação em uma cidade isolada. Os artistas que trabalhavam lá eram apaixonados por criar desenhos únicos e misteriosos. Um desses artistas, um homem chamado David, tinha uma obsessão secreta por coisas sobrenaturais. David passava noites insones pesquisando lendas e histórias de horror. Em uma dessas noites sombrias, ele descobriu uma lenda antiga sobre uma pedra preciosa chamada Cromanite. Dizia-se que essa pedra tinha poderes sombrios e uma conexão com o além. Fascinado pela história da Cromanite, David começou a esboçar personagens e histórias em torno dessa pedra. Ele estava determinado a criar algo que mergulhasse no lado mais sombrio e misterioso da mitologia. À medida que seus desenhos ganhavam vida, algo estranho começou a acontecer. As lâmpadas no estúdio piscavam e sombras sinistras pareciam dançar nas paredes. Os colegas de trabalho de David começaram a notar uma atmosfera pesada e perturbadora no estúdio. Uma noite, enquanto David trabalhava sozinho em seu projeto, uma voz sussurrou em seu ouvido. Era um murmúrio ininteligível, como se viesse de um mundo além da compreensão humana. Ele começou a sentir uma presença sinistra sempre que entrava no estúdio, como se algo o observasse. Os artistas do estúdio começaram a ficar doentes misteriosamente. Alguns deles afirmavam ter visto sombras se contorcendo nos cantos, enquanto outros diziam que ouviam risadas demoníacas ecoando nas paredes. A paranoia se espalhou, e a produção do desenho sobre a Cromanite começou a se transformar em uma obsessão doentia. Conforme a produção avançava, eventos ainda mais bizarros ocorriam. As páginas dos roteiros se manchavam com sangue inexplicável, e os animadores começaram a ter visões perturbadoras durante a criação das cenas. O próprio David estava perdendo sua sanidade, atraído cada vez mais pela escuridão da Cromanite. À medida que a data de lançamento do desenho se aproximava, a tragédia atingiu o estúdio. Um dos animadores, Emily, foi encontrada morta em seu escritório. Sua pele estava pálida e seus olhos pareciam vazios, como se a vida tivesse sido sugada dela. Nenhuma explicação plausível foi encontrada. Com a morte de Emily, o estúdio estava em caos. A produção foi interrompida e David estava completamente obcecado pela Cromanite. Ele acreditava que essa pedra misteriosa era a chave para entender o que aconteceu com Emily. A história macabra da Cromanite foi abandonada, mas a maldição que ela trouxera ao estúdio permaneceu. Os artistas começaram a desaparecer um por um, suas vozes ecoando no corredor vazio. David estava convencido de que a Cromanite era a chave para resolver o mistério das mortes no estúdio. Ele mergulhou fundo em sua pesquisa, estudando antigas lendas e rituais envolvendo a pedra amaldiçoada. Sua obsessão era palpável, e seus colegas temiam por sua sanidade. Uma noite, enquanto examinava um antigo livro sobre a Cromanite, David encontrou um ritual que supostamente permitiria que ele se conectasse com a pedra. Desesperado por respostas, ele decidiu realizá-lo no estúdio vazio. David preparou o ritual com cuidado, acendendo velas em um padrão complexo ao redor de um pedaço de Cromanite que ele havia encontrado em uma loja de antiguidades. Enquanto as chamas tremeluziam, ele recitou palavras antigas que mal podia pronunciar.
De repente, a sala foi preenchida com uma luz deslumbrante e um vento frio varreu o estúdio. David sentiu uma presença terrível e antiga à sua volta. A cromanite começou a brilhar intensamente e uma voz sinistra sussurrou em sua mente, prometendo-lhe poder e conhecimento em troca de sua alma. David hesitou por um momento, mas a promessa de conhecimento proibido era irresistível. Ele concordou em fazer o acordo com a entidade sombria ligada à cromanite. Em troca, ele obteve insights aterrorizantes sobre as mortes no estúdio, revelando que elas foram causadas por uma vingança sobrenatural de almas ligadas à pedra. No entanto, o preço que David pagou foi alto. Ele começou a perder sua humanidade, tornando-se cada vez mais obcecado pela cromanite. Sua saúde se deteriorou rapidamente e ele se isolou do mundo exterior. Os artistas restantes no estúdio perceberam que algo terrível havia acontecido com David. Eles tentaram desfazer o acordo, mas a entidade sombria não permitiria que sua presa escapasse tão facilmente. Uma noite, enquanto a escuridão envolvia o estúdio, David desapareceu, deixando para trás apenas sua obra macabra e sua obsessão pela cromanite. O estúdio foi fechado por um tempo, e essa história foi adaptada para o que conhecemos como Steven Universe. Hoje, enquanto você assiste a Steven Universe,